Então vamos sentar um pouquinho ali, a gente separou uma mesa para a gente conversar. Zé Rodrigo, tem muita gente comentando o seu livro, dizendo que ele traz um pensamento novo para o direito brasileiro. Queria que você explicasse para a gente qual é essa sua nova proposta com relação ao direito, à forma de decisão das cortes brasileiras. O que você traz de novo nisso? O que me motivou a escrever esse livro foi um incômodo, na verdade, com o jeito que a gente vê as cortes, né? Enfim, aqui no Brasil. Mas é um pouco tornar estranho o que parece familiar, né? Essa que é a ideia aqui. Estranhar aquilo com que a gente já está acostumado, né? Então, eu parti um pouco assim, contando o livro de trás para frente, né? Eu parti um pouco do meu incômodo, por exemplo, com a ideia de jurisprudência no Brasil, né? Como é que a gente entende o que é jurisprudência, como é que a gente entende o que é doutrina, né? A jurisprudência, enfim, o nosso incômodo é mais ou menos o seguinte, quer dizer, enfim, aqui no Brasil a gente, enfim, é muito bom de fazer padronização de decisões judiciais, quer dizer, enfim, as nossas cortes são absolutamente previsíveis, relativamente previsíveis, enfim, elas formam padrões, só que elas formam padrões de uma maneira um pouco diferente do que se esperaria para quem lê uma teoria, sei lá, alemã ou norte-americana, né? Porque nos Estados Unidos, enfim, o que você tem são esses casos, quer dizer, são os chamados precedentes. Emblemáticos, né? Precedentes. E esses casos, na verdade, eles são tanto o resultado quanto um conjunto de argumentos, né? É uma série de argumentos que formam a jurisprudência e vão sendo repetidos ao longo do tempo, né? E na Europa também, quer dizer, você tem algo semelhante, quer dizer, não são os casos, enfim, vistos dessa forma, mas, enfim, tem uma série de argumentos também que as cortes praticam ou que, enfim, elas padronizam, né? O que é interessante aqui no Brasil é que a gente não faz a padronização dos argumentos, porque as nossas cortes funcionam com voto por maioria. Então você pode ter, tanto no Supremo Tribunal Federal, quanto no STJ, quanto nos vários tribunais regionais, você pode ter decisões unânimes em que os juízes discordam muito radicalmente quanto aos fundamentos, eles argumentam de maneira completamente diferente. E isso me parece interessante, porque é um jeito de fazer... Eles podem discordar na forma de avaliar o caso, mas concordam quanto ao resultado. E então a gente tem um jeito de fazer padrão de decisão judicial que é um pouco diferente. Então, enfim, a nossa questão principal não é insegurança jurídica. Tem um capítulo aí que eu me pergunto, bom, a gente tem problema de segurança jurídica? Eu acho que não, acho que as nossas cortes padronizam bem. O nosso problema, se tiver algum problema, é um problema de falta de argumentação, é de falta de densidade de uma teia argumentativa. Agora, se isso é um problema ou não, aí é uma questão também que depende de como você vê o Estado de Direito. Porque você pode estar perfeitamente satisfeito com o fato de que as cortes formam padrões. Estou um pouco preocupado em saber como é que esse padrão se forma. Porque como esse padrão se forma, bom, aí entram as questões sobre democracia, né? Se o juiz pode ter todo esse poder, como é que você constrói institucionalmente as cortes, que tipo de argumento eles usam, se esses argumentos fazem sentido ou não, daí eu ter dedicado o livro a Aristóteles, né? Estou preocupado com, enfim, essas questões. E o que é interessante é que esse modelo institucional, se a gente pensar do ponto de vista da política, enfim, ele é interessante também, porque, veja, enfim, a Suprema Corte pôde decidir, a nossa Suprema Corte, né, o STF, pôde decidir um caso sobre cotas, sem a gente ficar sabendo por que eles decidiram isso. Então, eles decidiram por quê? Porque isso é uma reparação ao povo negro que sofreu injustiças históricas. Isso está lá, provavelmente, nos 11 votos em algum lugar, certo? Mas esse não é o fundamento da decisão de forma forte, né? Então, você tem essa desorganização, digamos assim, argumentativa. Por um lado, ela alivia o Poder Judiciário do peso político de assumir um fundamento de maneira muito clara. Mas, por outro lado, gera uma aparência de irracionalidade, digamos assim, né? Os juízes vão... Se eu quero seguir numa linha, eu, cidadão, eu não sei qual é o argumento que ele usou para decidir aquele caso a favor ou contra, é isso? Exatamente. Quer dizer, aí a questão é, o argumento importa ou não importa? E por que importa, né? Porque, veja,
voltando aos economistas, muito provavelmente para eles não importa o argumento. Veja, basta que haja padrão e que gere segurança jurídica. Bom, estamos satisfeitos. Agora, se você faz uma pergunta um pouco mais, vamos dizer, exigente, né, e vai para uma discussão sobre democracia e você quer saber como as pessoas discutem, que tipo de fundamento elas usam, aí você começa a achar que a argumentação é importante. Mas o que eu quis nesse livro ainda não é entrar nessa discussão de forma... É mapear o terreno, é dizer, olha, a gente tem que discutir essa questão, essa é a questão central, ela tem que ser colocada dessa forma, claro. É uma proposta para ser debatida e discutida. Agora, no seu entender, isso fragiliza a corte? Fragiliza a decisão da corte, por exemplo? Cada juiz decidir todos estão tendo a mesma decisão. Veja bem, todos são a favor de que tal réu seja preso. Vamos dizer. Só que cada um chega nesse caminho por um lado diferente, por outro com argumentos diferentes. Isso é bom? Você que é um estudioso do direito, da filosofia do direito, isso é bom comparado com outros países? Como é que você avalia isso? Isso é bom. Diz um sábio chinês brincando um pouco, quer dizer, a prova do pudim é comê-lo, né? Bom, está funcionando, né? Está funcionando. Agora, a pergunta se é bom ou ruim depende do ponto de vista normativo de quem tá olhando. Eu não acho bom necessariamente, quer dizer, eu acho que funciona, mas eu não acho bom. Por que eu não acho bom, né? Porque você tem uma corte que fica muito dependente da pessoa dos juízes que estão ali, né? Então, se mudar o juiz, claro, se cada um pode votar. Enfim, é interessante ver isso nos julgamentos do STF, né? O Carlos Aires, durante o mensalão, falava o tempo todo, olha, cada um terá direito à palavra, todo mundo vai poder direito de falar. Aí os caras falavam por 2 dias, né? Enfim. Então isso é um fenômeno nacional. Se você ter você ser juiz significa você ter direito à palavra individualmente, isso é interessante. Não importando a racionalidade da corte. Porque o STF ele poderia se reunir a portas fechadas e fazer um voto, vamos dizer, da corte e depois os juízes que discordassem fazer os seus votos separadamente. Separado como é na Suprema Corte Americana, mas não sei se isso é bom. E no resto do mundo é assim também ou só na Justiça Americana? Não, na Alemanha eles organizam os fundamentos também, quer dizer, normalmente é assim, né? A corte se reúne, toma uma decisão e quem não concorda fala assim, olha, eu vou votar com a corte porque é uma decisão de maioria, mas eu acho isso. É isso. Esse é o modelo clássico, né? Então, tem esse problema, quer dizer, fica parecendo uma corte que depende muito da pessoa do juiz e aí essa valorização que a gente está tendo na esfera pública das pessoas dos juízes, né, que estão se relacionando individualmente com a imprensa e com a esfera pública, é explicado um pouco por isso, porque eles têm poder de falar individualmente, né? Eu não acho isso bom porque isso torna o debate, vamos dizer, da esfera pública um pouco desorganizado demais. Você tem muitos argumentos e você não sabe por que a corte decidiu, né? E isso acho que empobrece um pouco a discussão da esfera pública, porque até você organizar o voto do Supremo para saber o que cada um argumentou, quer dizer, isso precisa meio que fazer demora 4 meses para você ler aquilo tudo, organizar, etc., né? Então acho que fica uma comunicação, pode passar uma impressão, enfim, a gente não sabe direito ainda, na verdade. Na verdade, quer dizer, essa estrutura já existe há muitos anos, funcionando no Brasil, em todos os nossos tribunais, é assim que funciona, voto por maioria, etc., mas o que está acontecendo é que a sociedade está começando a prestar atenção nisso agora, né? A esfera pública está prestando atenção nisso. A imprensa, você tem hoje cadernos especializados em judiciário. Então, esse olhar da esfera pública não especializada, vamos dizer assim, dos leigos, para essa situação é que é o dado novo, né? Isso sempre funcionou assim. Todo mundo estava contente. Porque o STF não usava aparecer na televisão como tem aparecido. Acho que com o advento da TV Justiça, isso ficou mais público, não é isso? É isso mesmo. Então a sua pergunta, eu estou falando de você ser humano, né? Você pessoa física. Quer dizer, como repórter também, a sua pergunta, isso é bom? Essa é a pergunta que a gente tem que começar a responder coletivamente, né? Se a gente quer esse caminho ou não. Eu, como, enfim, alguém que estuda um pouco mais dessa matéria e tem uma simpatia por um sistema democrático em que as pessoas discutam, né, e que seja legitimado pelo debate e não pelo poder da corte, né, porque, veja, se você aceita um resultado, você aceita uma espécie de
fala do oráculo, né? O oráculo disse sim ou não, sim ou não. Mas por que ele disse? Sei lá. Então, é uma legitimação simbólica, né? Porque a Suprema Corte disse aquilo, você aceita. Aí, porque ela disse, você não sabe exatamente. Quer dizer, não há como questionar uma decisão. Fala assim, não, ele decidiu aquilo por causa desta norma jurídica. O juiz individualmente você consegue, porque cada juiz busca um caminho. Busca um caminho, mas a Corte não tem uma racionalidade própria. Então, esse sistema acaba levando a um modo de legitimar o judiciário que é um pouco simbólico, né? É o que o Weber falava da legitimação simbólica. Eu aceito aquele resultado, mas eu não consigo acessar os argumentos. Eu prefiro, eu acho mais produtivo e mais democrático uma legitimação deliberativa. Então, você diria que da forma como está é autoritária? Eu não diria autoritário, eu diria simbólico, né? Porque se a gente pensar no presidencialismo como estrutura, ele também é extremamente simbólico. Se a gente pensar o que é o executivo americano, né, que manda em tudo, desfaz, etc., a gente poderia chamar de autoritário, mas eu não chamaria de... É que ele tem uma delegação para isso, né? Se a gente vota, né? Enfim, os juízes do Supremo são claro, escolhidos democraticamente, aí você pode discutir né? Então, teria um déficit de racionalidade deliberativa ou argumentativa. E aqui no livro você propõe caminhos para pensar isso coletivamente. Isso, o que eu faço nesse livro, espero que nos próximos eu tenha soluções, mas assim, propostas. Aí é um diagnóstico, né? Então, é um pouco o diagnóstico de como, enfim, pensam as cortes, como os nossos juristas argumentam, por que a gente usa tanto o argumento de autoridade nas nossas decisões, né? E um pouco ressaltar esse aspecto, enfim, tanto um pouco personalista, que a nossa, enfim, estrutura jurídica tem, e também essa estrutura que eu chamo de opinativa, né? São opiniões e não, digamos assim, resultados de análises. Você usa a palavra aqui, naturalizar os conceitos, né? Os juristas brasileiros têm a tendência a naturalizar os conceitos. O que quer dizer isso? Veja, a gente tem que pensar nessa estrutura que eu falei no começo. Se a estrutura de decisão das nossas cortes é por maioria, né, eu tenho minha tarefa como advogado é levar aqueles juízes a votarem a meu favor. Sim. Né? Então, e como cada um pode decidir de um jeito diferente, eu não tenho uma teia argumentativa onde me segurar exatamente, né? Para convencer a todos. Para convencer a todos, porque se você tem um sistema de, sei lá, precedentes, você tem que passar por aquele caso que foi argumentado de uma certa maneira. Sim, e aí você faz. Agora, o nosso sistema, ele é mais, vou usar uma palavra perigosa, mas ele é mais retórico. Entendi. Não retórico no sentido, enfim, que é pejorativo, não estou falando que sejam sofistas, né? Enfim, eu estou dizendo que ele é mais retórico nesse sentido, quer dizer, eu tenho uma estrutura de decisão nos nossos tribunais que é uma votação, eu tenho que fazer ali uma apresentação, enfim, oral escrita para convencer aquelas pessoas. Como eu não tenho essa teia argumentativa, o resultado vai acabar sendo o uso de argumentos de uma maneira, vamos dizer, basicamente mais estratégica do que racional, né? Isso vai acabar predominando. E é isso que a gente tem que pensar e tentar, sei lá, não sei se mudar, né? Você ainda não propõe mudanças aqui, né? Você só propõe um pensamento a respeito, né? O que eu digo, assim, para quem tem uma preocupação com uma democracia que se legitime de maneira não simbólica, isso é um problema, né? E eu me enquadraria nesse campo, né? Esse é um problema, e aí não se trata de falar, enfim, esse é outro incômodo que eu tenho também um pouco com algumas análises do Supremo, que, enfim, algumas pessoas dizem assim, bom, porque o Supremo não argumenta nesse sentido que eu estou explicando, então ele é uma corte, ele é uma espécie de grande patologia, né? Quer dizer enfim, a justiça brasileira, não só o Supremo, quer dizer, todas as cortes são uma grande patologia, não existe direito no Brasil, daí eu começar o livro com esse texto, né? Eu acho que não é bem assim, eu acho que a gente tem que explicar a nossa peculiaridade, enfim, veja, eu não queria chegar nisso, porque esse negócio de falar que o Brasil é específico não é uma coisa que me agrade necessariamente como pesquisador. Eu fui obrigado a dizer isso por causa do material, né? Então, de fato, a gente tem uma modernidade jurídica um pouco diferente, né? Não é que não haja direito. Isso, não é que não haja direito.
Existe um direito, mas é um direito característico, específico. Com essas características, né? Que não dá para enquadrar direito nem no modelo americano, nem no modelo europeu, né? Isso é interessante porque, veja, para falar um pouco de doutrina, né? Enfim, a gente nunca teve no Brasil uma doutrina também organizada. Assim, você fala, bom, qual é a opinião ou qual é a posição da doutrina brasileira sobre determinado tema? O que você tem, na verdade, são a opinião de juristas individuais que dizem, eu acho isso, enfim, eu acho aquilo. Muitas vezes eles não dialogam entre si, isso acontece na academia também. Isso não é um problema dos tribunais, é uma questão da cultura jurídica. Então, raramente você vê um jurista discutindo a obra do outro, falando, não, você não tem razão, você tem razão por causa disso ou daquilo. Quer dizer, se tem debate, é um debate normalmente retórico. Então, aí você junta um monte de autoridades a seu favor. Olha, na Inglaterra o fulano falou isso, na Espanha o cara falou isso, nos Estados Unidos, e aí você apresenta... A sua versão. Enfim, a sua versão, sem que se forme uma teia argumentativa que a gente poderia chamar também de ciência jurídica. Então, a gente não tem uma ciência jurídica, entre aspas, aí, porque, enfim, esse é outro problema, seria uma outra discussão, né? Se o direito é ciência ou não. Mas a gente não tem esse conjunto de especialistas que diriam sobre um certo tema determinado, assim, que, enfim, a posição é essa ou aquela. É um pouco personalista mesmo. Ser jurista no Brasil é um pouco assim, quem fala mais alto e com mais convicção e com mais autoridades acaba sendo e está num lugar de poder, né? Por sei lá, o cara é professor titular, não sei da onde, então ele vai ser uma autoridade, né? Então é um jeito de organizar que parece muito com o que o Cícero fala que era, enfim, a advocacia em Roma, etc. Mas temos que ver então se a gente quer manter esse sistema ou se a gente quer mudar. Enfim, e você propõe esse pensamento com vistas à mudança, né? Sim, enfim, eu disse que é um diagnóstico, mas já é um diagnóstico com esse viés, né? Com esse viés de alguém que acredita na democracia como, vamos dizer, deliberação. Tudo bem, Zé Rodrigo. Então, parabéns pelo pensamento, que é um pensamento novo, né? É interessante ver pensamentos novos assim, principalmente na área do direito e num livro que a gente pode ler e mesmo sem ser especialista, compreender. Essa sua frase já valeu a minha semana. Não, é verdade. O fato dele ser legível, é legível para um leigo, né? Maravilha. Parabéns pelo trabalho, Rodrigo. Muito obrigado.